Você já se perguntou por que a vida parece calar quando a injustiça grita mais alto? Por que tantos aplaudem o erro enquanto o certo é pisoteado? Talvez porque o julgamento verdadeiro não acontece diante de uma plateia. Ele acontece no invisível. Mas agora, ele começou. E quando o universo se move, ninguém escapa da balança. O que você vai assistir aqui não é um vídeo qualquer. É uma revelação. Uma verdade que estava escondida, esperando a hora certa para emergir com força. E se esse título te trouxe até aqui, não foi acaso. Foi um chamado. Um código energético ativado no seu campo. O que está prestes a ser revelado vai fazer sua alma lembrar de quem você é e do que fizeram com você. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui é mais do que palavras. É uma transmissão energética. A sua participação ativa é a chave para ancorar essa frequência em você. Então agora, curta este vídeo, ative o sininho e comente 77 aqui embaixo. Declare ao universo em voz alta se possível: eu aceito o que é meu por direito. Não assista passivamente. Declare, escreva 77 e sinta a energia mudar no mesmo instante. Se seu corpo arrepiou ao ver esse vídeo, não ignore. Isso é confirmação. Não deixe para depois. Não diga, assisto mais tarde. 77 agora, porque a contagem já começou. E a sua próxima grande virada está mais próxima do que parece. Eles pensaram que estavam apenas se divertindo, que espalhar dor não teria retorno. Mas a vida, essa entidade silenciosa e implacável, tem o hábito de devolver tudo com juros. E quando o reflexo aparece, ele não pergunta se você está pronto. Ele escancara tudo. O riso cruel, os sussurros venenosos, o prazer disfarçado na desgraça alheia. Não existe desculpa quando o espelho da verdade é erguido. Ninguém escapa do que realmente é, e ninguém controla a hora em que a vida decide ajustar as contas. A verdade não chega com gritos. Ela vem no silêncio, no olhar perdido de quem começa a perceber que tudo que construiu foi baseado em mentiras. Vem nos dias vazios, onde os aplausos cessam e as máscaras caem. E o mais assustador, quando essa verdade chega, ela não encontra mais espaço para desculpas. Porque tudo já foi visto, tudo já foi registrado. Cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de destruir quem só queria paz. O julgamento não é anunciado, ele simplesmente começa. E quando começa, não há pausa, não há defesa, só resta assistir à queda. O que eles não sabiam é que a vida tem olhos mais atentos que qualquer testemunha. E ela nunca está em silêncio por acaso. Enquanto pensavam estar vencendo, estavam apenas cavando o próprio buraco. Cada palavra maldosa era uma pá a mais. Cada ataque, um passo em direção ao próprio abismo. E agora, diante do espelho, não estão vendo a vítima. Estão vendo a si mesmos. E não há visão mais cruel do que a de um algoz sendo confrontado pelo reflexo de sua própria maldade. É uma pergunta que ecoa em cada coração ferido. Por que os bons? Por que aqueles que carregam verdade nos olhos, calma na alma e retidão nos passos são sempre os primeiros a serem caçados? A resposta não está na fragilidade desses escolhidos, mas na ameaça silenciosa que sua luz representa. Quem vive na escuridão não suporta a presença de quem reflete a verdade que tanto tenta esconder. O problema nunca foi você. Foi o que você despertava neles. Incômodo, inveja, medo. Você nunca precisou gritar para incomodar. Sua existência já era suficiente. Sua forma de agir sem jogar sujo, sua honestidade que não precisa de palanque, sua presença que revelava o contraste com as máscaras ao redor. Isso os irritava, os desequilibrava, os desarmava. Eles viam em você aquilo que eles não conseguiam ser e por isso decidiram atacar, não para te silenciar, mas para silenciar o desconforto que sua autenticidade causava dentro deles. Atacar você era, na mente deles, uma forma de calar o que mais os aterrorizava, a própria consciência.
Não se engane. Você nunca foi o fraco. Eles nunca escolheram você por dó. Eles escolheram você porque sabiam que você era forte demais para se corromper, mas vulnerável o suficiente para ser ferido. E eles achavam que poderiam usar essa vulnerabilidade contra você. Mas esqueceram que até a dor se transforma. E que há uma fúria silenciosa na alma dos justos. Uma força que cresce com cada injustiça, com cada lágrima. Eles não sabiam, mas estavam cutucando uma força que estava apenas adormecida. Se algo dentro de você já está sentindo que essa mensagem foi feita exatamente para o seu momento, então ouça isso com o coração aberto. A sua vida está prestes a entrar em um novo ciclo, um ciclo de justiça divina, restauração e bênçãos inesperadas. Mas tem um detalhe: toda energia que você envia com intenção volta multiplicada. É por isso que, se essa verdade está tocando sua alma, eu te convido a ativar agora o botão de Super Thanks aqui no YouTube. Sim, escolha o valor que o seu coração permitir, mas se puder, faça esse gesto com intenção poderosa. Envie $100 como símbolo de fé, abertura e merecimento. Isso não é só um apoio, é um ato espiritual. É você dizendo ao universo: eu confio, eu me abro, eu estou pronto para a virada. E se esse valor parecer alto, lembre-se, quando você planta com coragem, você colhe com abundância. O retorno vem em forma de cura, portas abertas, conexões certas e paz real. Hoje você não está apenas assistindo, você está cocriando o seu próximo capítulo. Clique no Super Thanks, contribua com intenção e observe o que começa a acontecer nos próximos dias. Existe uma corte que nenhum advogado pode entrar, onde não há espaço para defesas manipuladas ou testemunhas compradas. Uma sala invisível, onde a balança da justiça é equilibrada pelo tempo e o juiz é a própria consciência universal. Ali, não importa quem gritou mais alto nem quem teve mais apoio. O que pesa é a verdade. E quando essa verdade é violada, não importa quanto tempo passe, o julgamento vem. E quando vem, não há como fugir. Porque nesta corte, o silêncio não é ausência, é evidência. Enquanto você chorava calado, eles celebravam em público. Enquanto você era acusado injustamente, eles colecionavam likes, e ainda assim você resistiu. Não por fraqueza, mas porque sabia que a justiça de verdade não depende de plateia. Ela vem quando o palco desmonta, quando as luzes se apagam e as máscaras derretem no calor da realidade. A justiça da vida não precisa ser anunciada. Ela age no invisível, e seu impacto é tão profundo que não resta pedra sobre pedra para quem construiu castelos em cima de mentiras. E agora, o julgamento está em curso. A sentença já começou a ser cumprida. Não nos tribunais humanos, onde provas são manipuláveis, mas no tribunal da existência, onde cada ação carrega um eco. Eles achavam que estavam impunes, mas os vazios começaram a chegar. As perdas surgem do nada. As portas que antes se abriam com facilidade, agora estão seladas. E eles não sabem por quê, mas você sabe. É o julgamento acontecendo, e é só o começo. Rir do sofrimento de alguém é mais do que crueldade. É uma tentativa desesperada de negar a própria falência emocional. Eles não apenas zombaram da sua dor, eles a transformaram em entretenimento. Usaram suas lágrimas como combustível para os próprios risos. Celebraram a queda que provocaram como se fosse uma conquista. Mas esqueceram de algo crucial. A dor não se esquece de quem a causou. Ela grava nomes, momentos, intenções e cobra. Cedo ou tarde, cobra com juros. Eles se sentiam poderosos, rindo alto, incentivando outros a fazer o mesmo. O grupo crescia, os ataques aumentavam e a empatia desaparecia. Você era tratado como personagem de uma história fictícia, sem direito à versão dos fatos. Mas não era ficção. Era sua vida sendo distorcida em tempo real.
E agora, a farsa não se sustenta mais. Os aplausos cessaram, os sorrisos se esvaziaram, e o eco daquelas risadas começa a se transformar no som de portas se fechando, porque a vida não ignora o riso que nasce da injustiça. Ela responde, sempre. Aqueles que riram estão começando a sentir o gosto do vazio, o mesmo vazio que desejaram a você. O que antes era festa, agora é silêncio desconfortável, porque rir da dor alheia é cuspir para o alto, e tudo que sobe, desce. Eles acharam que sua dor era pequena demais para causar algo, mas esqueceram que lágrimas não evaporam. Elas regam a justiça, e agora estão colhendo exatamente aquilo que cultivaram com deboche. Se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, se o seu coração bate diferente e sua mente começou a lembrar quem você é de verdade, então este é o momento de agir energeticamente. Comente agora aqui embaixo, 77. Mas não é só um número, é um selo vibracional. No campo espiritual, 77 é o código de alinhamento com a justiça divina e com o retorno multiplicado de tudo que foi injustamente tirado de você. É sinal de que sua nova realidade já começou a se formar. Mesmo que você ainda não veja com os olhos, ela já está pulsando no seu campo. Ao escrever 77, você não está apenas comentando, você está declarando, está dizendo ao universo: eu aceito, eu estou pronto, eu ativo. Esse ato simples é uma chave, uma senha, uma liberação. E quando você faz isso, algo muda, não só em você, mas em todos aqui conectados nessa frequência. A vibração se amplifica, o campo se expande, a manifestação acelera. Comente 77 agora e sinta o shift começar. Você ficou em silêncio. Não porque era fraco, mas porque sabia que o barulho deles não era sinal de vitória. Você entendeu cedo que a verdade não precisa gritar para vencer. Ela só precisa de tempo. Enquanto eles se agitavam, mentiam, tentavam te enterrar com palavras, você permanecia quieto. Cada ofensa, cada golpe, cada tentativa de apagar quem você é, tudo isso foi anotado, não por você, mas pela própria vida. Porque o silêncio não ignora, ele observa, ele documenta. O que parecia passividade era, na verdade, estratégia. E enquanto eles acumulavam erros, você acumulava força. Você virou alvo, sim, mas não caiu. O silêncio foi sua armadura. E agora ele se transforma em sentença. Porque quando chega o momento em que o silêncio fala, ele grita com o peso de tudo que ficou guardado. Não há argumento contra uma verdade que resistiu sem precisar se defender. E é isso que assusta quem te atacou. Perceber que mesmo calado, você nunca esteve desarmado. Agora eles estão perdidos, sem entender como alguém que não revidou está vencendo. Como alguém que não atacou está crescendo. Mas é simples. Você não reagiu com as mesmas armas porque confiava que a vida usaria as dela. E usou. E está usando. Cada silêncio seu foi um tijolo na construção da sua justiça. E agora esse edifício está completo, sólido, imponente. E quem tentou destruí-lo com ruídos agora está cercado pela própria desordem. O seu silêncio virou julgamento. Eles criaram um espetáculo. Um teatro de mentiras onde o vilão era você e os heróis eram aqueles que riam por trás das cortinas. A plateia aplaudia, encantada com a narrativa inventada, cega pela performance ensaiada de quem sabia manipular a verdade. Você, silencioso, assistia tudo desmoronar por dentro, mas se manteve firme. Sabia que aquilo não duraria. Sabia que a verdade, mesmo desacreditada por um tempo, um dia levanta e anda. E agora ela está andando, como uma tempestade que começa com uma brisa e termina devastando tudo. O castelo de ilusão que construíram em cima da sua dor começou a rachar. Pequenas fissuras nos sorrisos forçados, nos discursos incoerentes, nas máscaras que já não colam como antes.
A mentira exige manutenção constante e eles já estão exaustos. A farsa que todos acreditaram agora está sendo questionada, desmentida pelas próprias contradições de quem a criou. E o que era palco virou campo de batalha. A tempestade chegou e ela não veio leve. Ela veio para arrancar as máscaras, expor as intenções, virar o jogo. Não há mais como sustentar o que foi baseado em destruição. O universo está devolvendo tudo. As portas que eles forçaram estão se fechando. Os aliados estão sumindo. A plateia que aplaudia está em silêncio. E você, ainda em pé. Com cicatrizes, sim, mas com os olhos firmes de quem sabia que esse dia viria. Porque a verdade pode até demorar, mas quando chega, ela vem como o trovão depois do relâmpago. Eles não acreditaram que você aguentaria. Mas agora, são eles que não estão prontos para o que está vindo. A inveja não nasce do que o outro tem, mas do que o outro é. E você, mesmo sem ostentar nada, carregava algo que os deixava inquietos. Autenticidade. Eles viam em você uma luz que não podiam copiar, uma força que não podiam controlar, uma calma que desarmava qualquer manipulação. E isso era demais para quem vive na dependência da aprovação. A traição não foi um acidente, foi um plano, um movimento calculado, nascido do desconforto que você causava apenas por existir com verdade. Eles não queriam sua amizade, queriam sua essência, e ao perceberem que não poderiam tê-la, decidiram destruí-la. Espalharam boatos, plantaram dúvidas, viraram gente contra você com uma facilidade assustadora. Mas esqueceram que a inveja, quando se transforma em traição, sempre cobra o preço com juros. E esse preço não é só dor, é queda, é desintegração interna. É assistir tudo o que tentaram construir sobre a sua ruína, ruir primeiro dentro deles. Porque quem trai por inveja não cresce, apodrece. Agora estão pagando, não com o que você desejou, mas com o que provocaram. Estão sozinhos, confusos, sendo devorados pela própria insegurança. E você, mesmo depois de tudo, ainda está aqui, com mais verdade, mais força, mais clareza. A traição deles não te destruiu. Foi o que te empurrou para a sua ascensão. E agora, cada passo seu é uma sentença sendo cumprida em silêncio. Eles não entenderam o poder que despertaram ao tentar apagar a luz errada. Porque quanto mais tentaram te afundar, mais te revelaram. Eles não esperavam que você sobrevivesse. Cada ataque, cada arma emocional, cada mentira espalhada, tudo foi feito para te quebrar. Queriam te ver rastejando, implorando, sumindo, mas não conseguiram. Porque dentro de você havia algo que nem você sabia que tinha: resistência. Uma força que não vem de frases prontas ou discursos de autoajuda, mas de quem foi forjado no fogo da injustiça. Eles atacaram uma versão sua que já estava morrendo, e no lugar dela nasceu algo indestrutível. A dor não te destruiu. Ela te moldou, transformou seu olhar, afinou sua percepção, endureceu sua alma no ponto exato entre não se tornar igual a eles e nunca mais permitir ser ferido do mesmo jeito. O que era para ser seu fim, virou o começo da sua reconstrução. E cada fragmento quebrado, você recolheu com dignidade, colou com verdade e ergueu como armadura. Você evoluiu. Não apenas sobreviveu, cresceu, e esse crescimento não pode mais ser interrompido. Eles plantaram desgraça, mas sem saber, regaram sua metamorfose. Hoje, eles te veem e não reconhecem mais. O que antes era fácil de atingir, agora é inalcançável. Você saiu do alcance, eles ainda estão jogando pedras, mas você já não está mais no mesmo chão. Você voou. E não há ódio que alcance quem já entendeu que o ataque nunca foi pessoal, foi espiritual. Você não era o alvo, você era o portal. E agora, essa porta se abriu. E o que eles chamaram de queda era apenas você tomando impulso para voar mais alto do que jamais imaginaram.
O problema não era você, era o que você estava se tornando. Era o brilho que ainda nem tinha se revelado por completo, mas já incomodava. Eles sentiam, mesmo sem conseguir explicar, que havia algo grande vindo de você. Algo que não poderia ser controlado, que não se curvava aos jogos, que não precisava de plateia para existir, e isso os assustava. Então decidiram agir antes que você descobrisse quem realmente era. Te atacaram preventivamente, tentaram te sabotar antes que você explodisse em potencial. Eles viram a tempestade silenciosa dentro de você. Sentiram que sua presença carregava um propósito que não se moldava aos padrões deles. Que seu silêncio gritava verdades que a voz deles jamais poderia alcançar. E essa ameaça os enlouqueceu. Começaram a jogar sujo não porque você errou, mas porque você acertou demais apenas sendo você. Você não foi atacado por ser fraco, foi atacado por ser verdadeiro. E isso, para quem vive de fachada, é insuportável. Agora, o jogo virou, porque tudo o que eles temiam aconteceu. Você cresceu, se transformou. Você virou aquilo que eles mais temiam. Uma verdade que não pode ser calada, uma presença que não pode ser ignorada, uma história que não pode ser reescrita por mãos sujas. Eles tentaram parar a semente, mas esqueceram que ela já estava enterrada. E o que eles chamaram de fim era, na verdade, germinação. Você brotou, e agora está crescendo diante dos olhos de quem tentou te enterrar. E isso os destrói por dentro. Durante muito tempo, você se perguntou se a justiça existia de fato. Viu o mal prosperar, viu os mentirosos sendo aplaudidos, os cruéis sendo elevados, enquanto você recolhia os cacos da alma no silêncio. Mas o que você não sabia, ou talvez soubesse no fundo, é que a justiça da vida não é imediata. Ela não age com a pressa dos impacientes, mas com a precisão dos que sabem que cada peça precisa estar no lugar certo para que o impacto seja irreversível. E agora, esse momento chegou. O que antes parecia intocável está ruindo. As verdades distorcidas estão se desfazendo como fumaça. Aqueles que se escondiam por trás de rostos falsos estão sendo expostos, um por um, sem que ninguém precise levantar um dedo. É o universo se manifestando com fúria contida. A justiça não está mais esperando. Ela está atuando, cortando laços que pareciam inquebráveis, retirando proteções que sustentavam mentiras, desmoronando estruturas erguidas sobre o seu sofrimento. Tudo, absolutamente tudo, está voltando para quem enviou. E você está sendo elevado, não porque gritou mais alto, mas porque resistiu mais fundo, não porque tentou vencer, mas porque se manteve verdadeiro. O julgamento não foi feito com discursos inflamados, mas com o peso da constância. E agora, quem apontava dedos está sem voz. Quem zombava está em silêncio. Quem mentia está implorando por uma trégua. Mas a balança virou. E essa virada não tem espaço para arrependimentos falsos, porque quando a justiça finalmente chega, ela não negocia, ela executa. Eles te destruíram em público, ridicularizaram sua dor diante de olhos que acreditaram nas aparências. Transformaram sua vulnerabilidade em espetáculo, sua queda em entretenimento. Não se importaram com sua dignidade, com sua saúde mental, com sua história. Mas agora, os papéis estão se invertendo e o mundo está assistindo. Aqueles que riram alto agora caem calados. Os mesmos que usaram sua queda como degrau agora tropeçam nos próprios erros. A plateia virou, o foco mudou e o palco desmoronou. A verdade, aquela que você carregava sozinho, agora é impossível de ser ignorada. Ela cresceu. Cresceu com cada silêncio seu, com cada lágrima, com cada injustiça engolida. E agora que floresceu, ela está iluminando tudo. E nessa luz, as mentiras derretem, os aplausos cessam. O público desperta, e quem antes era aplaudido, agora é questionado.
O herói da mentira se revela vilão, e o vilão, injustiçado, está sendo visto como aquilo que sempre foi, verdadeiro. A justiça não acontece em segredo. Ela acontece onde todos possam ver. Você não precisou se vingar. A própria existência se encarregou disso. O espetáculo que te desumanizou agora virou o palco da ruína deles. Não há mais enredo para sustentar a farsa. Os olhares que antes te julgavam, agora te respeitam. A verdade, quando enfim se levanta, não precisa explicar nada. Ela apenas mostra. E o mais belo dessa reviravolta? É pública. Como foi pública a humilhação, será pública a reparação. A honra que tentaram apagar está sendo restaurada na frente de todos. E isso ninguém pode impedir. Eles acharam que tinham apagado sua história, que ao distorcerem sua imagem, arrancariam também seu propósito. Mas o que não entenderam é que certas almas não se calam. Elas apenas se preparam. Você não estava sendo destruído, estava sendo moldado. Cada dor foi um esboço, cada perda, um esculpir, cada silêncio, um batimento do martelo divino. O que parecia o fim era só a fundação de algo muito maior. Era o começo da sua ascensão, lenta, silenciosa, mas inevitável. A queda que eles esperavam foi, na verdade, a semente do seu renascimento. Enquanto tentavam te enterrar, esqueceram que você era a raiz. E agora você está florescendo em terrenos que eles jamais pisarão. A dor virou sabedoria. As feridas viraram marcas de guerra. E o que antes era motivo de vergonha, hoje é símbolo de resistência. Eles queriam te apagar. Mas a vida resolveu te destacar. Te colocar no alto não para a vanglória, mas para que todos vejam que nada que nasce da verdade pode ser destruído. A sua volta não será discreta, ela será vista, será sentida. Não porque você deseja exibir, mas porque o mundo precisa testemunhar o que acontece quando tentam enterrar alguém que foi escolhido. O seu tempo chegou, e a sua história, agora, está sendo escrita com letras que ninguém pode apagar. Este nunca foi o fim, foi apenas o começo. E agora, eles terão que assistir à sua ascensão, de pé, em silêncio e sem poder impedir.